Fala aí, pessoal. Relatos do Gobi, episódio número 6. Estamos rumo ao episódio número 10. Pessoal, para quem não me conhece, sou Admilson Gobi Júnior, conhecido como Gobi. Fui atleta profissional de jiu-jitsu, lutei na primeira classe do esporte. Entre diversos títulos, fui campeão mundial. E estou aqui, fazendo esse canal, fazendo esses vídeos, para ajudar você na busca pela evolução no jiu-jitsu e na sua vida pessoal. E para contextualizar o episódio de hoje, pessoal, trocando ideia na academia um tempo atrás, eu estava conversando com um colega que também é das antigas do jiu-jitsu, também é faixa preta há muito tempo, e a gente lembrando como que era o jiu-jitsu lá atrás, quando a gente começou. Então a gente falou sobre aquela visão do casca grossa, aquela visão de treinar, às vezes seriamente lesionado, às vezes com uma lesão um pouco mais séria, mesmo assim tá treinando, que o treino era muita porradaria, muita pancada. E pessoal, não é sobre falar que isso é certo ou que isso é errado. Tinha algumas vertentes importantes, né, de transformar a pessoa com mais rusticidade, com mais dureza, de certa forma trabalhando também a resiliência pelo desconforto ali, pelo sofrimento. Só que também, vou ter que dar a minha opinião, era um jiu-jitsu que excluía mais. Tenho vários amigos que não começaram no jiu-jitsu porque se sentiam desconfortáveis com essa ideia. Era muita porradaria, o cara chegava às vezes nas primeiras aulas já saía na porrada, coisa que foi mudando, né, com a ideia do jiu-jitsu mais comercial. Então, algumas coisas melhoraram bastante, e uma delas foi o jiu-jitsu se tornar mais acessível para todos. E, antigamente, na minha humilde opinião, pelo menos nas academias que eu já visitei naquela época, o jiu-jitsu era mais o espírito de sobrevivência, era mais ofensivo, era uma porradaria muito maior, até mesmo espantava alguns praticantes, diferente de hoje. E aí, pessoal, tinha algumas coisas que eu posso falar, né, que eu conversei com esse colega, e ele também falando, batendo papo, 5 coisas que me atrasaram, né? E ele também se compadeceu e falou assim, rapaz, realmente, né? Ele também, a gente foi trocando essa ideia. 5 coisas que me atrasaram até chegar na faixa preta. Se eu tivesse olhado com outros olhos, poderia ter sido um caminho melhor, né? Então eu tô aqui para te ajudar, que pode ser um faixa branca, um faixa azul, um faixa roxa, e até mesmo um faixa marrom, que já está quase chegando ali. Ou, quem sabe, um faixa preta que também está aberto a aprender. Primeira coisa, pessoal, vindo dessa contextualização que eu fiz, achar que todo treino tem que ser pesado. Como eu fui atleta profissional, eu paguei essa etapa e tal, eu vinha de uma ideia que todo treino tinha que ser porrada. Muita porrada. Quando não era muito sparring, era muito específico. Quando não era muito específico, era muito drill. Então todo treino era uma intensidade muito alta. Para quem não sabe, eu sou formado em educação física, e hoje, observando como formado na área de educação física, eu vejo, pessoal, que isso não é o ideal. Porque aí a gente entra na ideia do desgaste. O cara está sempre treinando com desgaste elevado, muitas vezes lesionado. Aí tem a questão do overreaching ali, do cara começar a se sentir mal. A gente pode chegar no overtraining. E aí, cara, quando eu olho pra mim, foram inúmeras competições que eu cheguei pra lutar cansado, pô. Mundial 2015, eu cheguei pra lutar cansado, desgastado. Coisa que não acontece mais, é óbvio, né? Eu compito hoje no nível amador, aquela época era o nível profissional. Mas com profissional, essa atenção tem que ser ainda maior. Então esse primeiro erro que pode estar te acompanhando é estar todo o treino porradaria. Num nível que você no outro dia acorda muito quebrado e vai porrada de novo, e no outro dia quebrada de novo e porrada de novo, e a gente entra no segundo erro. Não dá a devida atenção ao descanso. E aí quando eu falo em descanso, isso daí também significa cuidar do corpo, sono e o treino leve. Às vezes o treino leve ele vai te evoluir tanto quanto o treino pesado. Em outros cenários da preparação, mas vai te evoluir tanto quanto o treino pesado. Hoje em dia, pessoal, evoluiu muito isso, né, cara? Às vezes a gente vê pessoas, né, atletas de alto nível, fazendo recovery caminhando, fazendo recovery pedalando leve, fazendo recovery correndo leve.
Então você vê que não é só porrada, sacou? Então é um recovery. Pô, Gob, eu não tenho dinheiro para fazer um recovery caro. Pô, cara, banheira de gelo, pô. Coloca uma caixa d'água, pega um gelo, coloca, faz a caixa d'água, pô. Não tem grana para isso. Dorme melhor, pô. Tenta dormir um pouquinho mais, tenta dormir melhor, melhorar a qualidade do seu sono, melhorar a sua alimentação aos poucos, comer um pouco mais limpo, hidratação, pô, sua hidratação tá legal, não tá? Então, quando eu falo em repouso, em descanso, pessoal, cuidar do corpo de forma geral, em tudo que não é o treino especificamente. Então, isso daqui é uma coisa que eu demorei muito para me tocar. Falar real para vocês, eu comecei a me tocar mais agora como atleta amador. Eu tô mais velho, eu não consigo treinar tanto. É, as lesões que eu carreguei ao longo da vida, né? Que foi isso daí, né? Esse primeiro erro de porradaria a vida toda. Tudo tem um custo, tudo tem um preço. E hoje eu pago o preço por ter treinado porradaria a vida toda. Lesões que você carrega, são desgastes que você carrega ao longo da vida. E aí, hoje, eu vejo com outros olhos a questão do recovery, a questão da alimentação, a questão do descanso de forma em sentido amplo, né? Nós devemos nos atentar muito a isso, ao descanso. E aí aquela frase, né, aquela máxima, descanso também é treino, é verdade. Eu achava que quando eu chegasse na faixa preta eu ia saber de tudo, né? Óbvio que quando você vai passando pela caminhada, quando você já é faixa azul, você já olha com outros olhos. Roxa, marrom, você vai ficando mais lúcido na caminhada. Mas quando eu entrei na faixa branca lá, eu olhava os faixa preta assim, não, quando eu for faixa preta eu vou saber tudo. E mentira, pô. O jiu-jitsu é uma constante evolução. Às vezes o cara é faixa preta e ele só sabe aquele joguinho dele ali, pô. Ele não sabe a arte marcial como um todo. Vamos só segmentar melhor aqui. O atleta profissional é isso aí mesmo, tá, pessoal? Às vezes o cara ele tem 3, 4 posições, ele vai fazer isso daí centenas de milhares de vezes ao longo da vida dele, e o jogo competitivo dele vai ser isso, ele vai ser campeão mundial inúmeras vezes fazendo isso. Esse é o atleta profissional. E tá tudo bem. Agora, o cara que quer evoluir como artista marcial, ele tem que saber mais do que o basicão dele ali, entendeu? Então ele tem que evoluir. E não é a real. Às vezes o cara chega na faixa preta e ele sabe muito pouco e ele tá com a cabeça assim, ó. É só isso aqui mesmo, ele tem aquele ego de não querer aprender, de não querer se expor, um ego que inclusive eu falei com vocês que eu já passei por isso, né? Que quando eu voltei a treinar pesado, quando eu voltei a pensar em competir como atleta amador, foi quando eu virei essa chave, que quando eu era atleta profissional, eu pensava assim também. Ah, não vou puxar pra guarda aqui no treino, às vezes com um colega duro, porque o colega vai me amassar aqui, vai passar minha guarda, vai me apertar. E na competição, às vezes, tava dura ali em pé a luta, luta pau a pau, não tava dando, não tava conseguindo avançar na luta. Preferia terminar empatado do que puxar pra guarda e tentar fazer alguma coisa. Que é aquela questão, né, de achar que não precisa, de ter aquele ego de aprender, aquele ego de se expor. Então, a gente precisa refinar o nosso jiu-jitsu. E isso nem é sobre jiu-jitsu, tá, pessoal? Isso é para nossa vida. A gente precisa buscar esse refinamento, que muitas vezes a gente está ali tapado, aqui ó, com ego, com medo, com receio. Mas fica a dica, né? Foi algo que me atrasou muito tempo. E uma outra coisa que eu acho que vai bater na casinha de muitos aí, inclusive na minha, quando eu era atleta, medir a evolução só com as vitórias. Só para contextualizar aqui, pessoal, Mundial 2015, faixa marrom, eu perdi nas quartas de final pro Vitor Honório. Cara bom pra caramba, duro, duríssimo. Eu tava no auge ali, cara, treinando muito, tava bem, tinha sido, eu não lembro se foi campeão do PAN alguns meses antes, ou do europeu, né, nesse ano em específico. Pô, tava bem, tava voando, chegou lá, perdi para ele. Triste, fiquei magoado, a gente mensura a nossa evolução só com as vitórias, mas hoje olhando, cara, eu lutei bem, tava num campo de treino muito bom, pequei um pouco naquela primeira coisa que eu falei, que é com relação ao rendimento, né? Muita porrada, muita porrada, muita porrada. Então eu acho que o camp foi mais pesado do que deveria ser, poderia ter sido mais leve.
mas eu só estava mensurando o meu rendimento com a vitória, entendeu? Só que a derrota ali me ensinou pra caramba. Me ensinou muitas coisas que talvez a vitória não tivesse ensinado. E isso não é uma apologia, isso não é uma defesa à mediocridade, defesa da derrota. Não, pessoal. É que às vezes, e isso é em tudo na nossa vida, cara. Você só mensura a sua evolução com a vitória. Tive, pô, no Mundial que eu achei que eu tava chegando voando. Em 2014 eu tinha sido campeão mundial. Pô, cheguei lá, perdi. Eu poderia ficar choramingando, não. Voltei depois, voltei lutando melhor. Às vezes, na nossa vida, as derrotas na nossa vida, às vezes, ensinam mais que as vitórias. É óbvio que é difícil falar isso, é difícil falar sobre derrota, né? Em todos os sentidos. Mas é a real, né? Aí tem aquela frasezinha maravilhosa, né? Que mar calmo nunca fez bom marinheiro, e de certa forma é verdade. A gente evolui na dificuldade, a gente evolui na adversidade. Isso daqui não é confundir a evolução com o sofrimento, né? Mas sim, o desconforto ele acaba auxiliando na evolução. Então para de medir a sua evolução só pelas vitórias e começa a olhar em sentido amplo. A quinta coisa que eu passei que de fato me atrapalhou muito foi não estar ensinando o meu jogo por ego, né? Às vezes você faz a posição com todo mundo ali, aí você chegar pro colega e falar assim, hein, colega, na moral, faz assim, assim, assado pra você matar meu jogo aqui, pra você dificultar o meu treino. Quem que faz isso? Todo mundo faz isso? Uma coisa que hoje eu faço. Hoje eu chego pro cara e falo, cara, faz assim, assim, assado, que você vai evoluir o seu treino, que você vai começar a matar o meu jogo, e você vai evoluir o meu jogo, que eu vou ter que buscar alternativas. Então é algo que na época que eu era atleta, que eu necessitava mais disso, eu não fazia. Por quê? Ego. Muitas vezes a gente passa por isso na vida também, profissional. O cara não quer ensinar para ele ser o único que desenrola, entendeu? Como se ele achasse que é a reserva de mercado, né? Como se ele achasse que no mundo hoje com inteligência artificial, no mundo hoje com conhecimento disponível em todos os meios de comunicação, ele é a única pessoa do mundo que faz isso. E não é. Uma forma de você evoluir é ensinar o seu jogo. Você, às vezes, por medo, por uma mentalidade escassa, por ego, você fica ali guardando aquele conhecimento para você. Você vai acelerar o seu desenvolvimento, que você vai ter que evoluir, você vai acelerar o desenvolvimento do seu colega. Então, de forma geral, todo mundo vai evoluir. Tanto ele, que vai receber um feedback imediato seu, quanto o seu, que vai ter que buscar variações para isso. É aquela máxima, né? De você ir com menos graduado, de você ir com um colega que é mais fraco, você chegar para ele, pegar na mão dele e falar assim, cara, vai rolando aí, eu vou dando os bizu para você. Você vai fazer isso um tempo, daqui a pouco você vai ter um treinão. Você vai ter um companheiro de treino excelente. Ao contrário de que muitos colegas, às vezes graduados, pô, os caras faixa roxa, faixa marrom, pegam menos graduado e só porrada. Tá errado? Beleza, cada um é cada um. Hoje, com quase 20 anos de jiu-jitsu, com quase 12 anos de faixa preta, eu vejo que não. Se o nível técnico for muito diferente, né, pô, o seu rolo é muito, o seu rolo é muito melhor do que o do cara, pô, vale a pena você pegar na mão do cara e falar assim, cara, ó, eu vou te dar uma moral aqui, vai rolando aí, eu vou te dando os bizu, vou te ensinando e tal, 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 tal. Eu acho que isso daí engrandece muito mais o seu conhecimento, porque você ensinando, você aprende, e também engrandece muito mais o coleguinha, que também vai estar aprendendo. Se você pensa diferente ou se você pensa igual isso, deixe seu comentário aí. Vamos falar um pouco sobre isso em outros vídeos. Vou deixar claro, o jiu-jitsu raiz, o jiu-jitsu que eu aprendi quando eu entrei na academia de jiu-jitsu, ele não era errado, tá? Inclusive, ele ensinou muitas coisas que eu levo na minha vida, que foi a rusticidade, a marcialidade, a dureza, a resiliência, coragem, bravura. Foram coisas que foram ensinadas e literalmente foram ensinadas na pele, naquele sofrimento daqueles treinos, né? Pô, sem ventilador, foi muito sofrido. Só que as coisas elas precisam passar por uma evolução. E eu acredito que essa evolução do jiu-jitsu de hoje, um jiu-jitsu mais moderno, um jiu-jitsu mais comercial, mais aberto, para mais pessoas praticarem, foi extremamente importante para que o jiu-jitsu chegue nesse hype que está hoje, cara. Com o brasileiro chegando o brasileiro, o Campeonato Brasileiro, teve o maior número de inscritos da história. Então, foi necessário fazer isso. Agora, se você busca um jiu-jitsu mais porrada, mais pancadaria e tal,
Existem academias que fazem isso assim ainda, existem equipes de competição que trabalham assim ainda. Então, hoje em dia, o cliente, né, vamos tratar assim, o cliente, o aluno da academia, ele consegue buscar uma academia mais comercial, que ele vai ter um treino, 20 minutos de aquecimento, 20 minutos de posição e 20 minutinhos de rola, uma hora de aula. E ele vai ter academia onde vai ser porradaria. Então, eu acho que evoluiu para bem. Hoje você consegue encontrar uma academia onde é mais porradaria, uma academia onde é mais comercial, um treino mais tranquilo, um treino mais rústico, e eu acho que esse é o ideal. Pessoal, tamo junto, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam, que vocês compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu, vamos que vamos. Os!